Atenção, futuros universitários de Santa Catarina, porque a largada oficial para 2026 foi dada. O edital do vestibular unificado da UFSC, do IFSC e do IFC está no ar. E isso, olha, é bem mais que um documento. É um mapa para mais de 2.300 vagas em 3 instituições gigantes do estado. Nossa missão hoje é ir além de só listar data. A gente vai decodificar a lógica desse edital, transformar o oficialese em estratégia pura para quem sonha com uma dessas vagas. Ok? Vamos mergulhar nisso. E é fundamental começar com essa mentalidade. O edital, por si só, já é a primeira fase. Ele testa a atenção aos detalhes, a capacidade de organização, de cumprir prazo. Sabe, muitos candidatos excelentes acabam ficando pelo caminho não por falta de conhecimento, mas por um deslize, uma regra que não viu, um prazo que perdeu. A partir de agora, o planejamento concreto é tão importante quanto as horas de estudo. E dizer que o jogo já começou e a primeira jogada é entender as regras. Então vamos direto ao que exige ação imediata. Inscrições, taxas e, claro, a isenção. O edital define que o período de inscrições vai de 4 de setembro a 8 de outubro de 2025. Pouco mais de um mês, então. Exato. Tudo online nos sites das instituições e o valor da taxa foi fixado em R$ 192. E aí já tem o primeiro detalhe que exige, assim, atenção máxima. Qual? As inscrições terminam no dia 8 de outubro, uma quarta-feira. Mas a data limite para o pagamento da taxa é o dia seguinte, 9 de outubro. Ah, essa diferença de 24 horas. É uma armadilha clássica, né? É uma armadilha clássica. Porque a tendência é deixar tudo para a última hora. A pessoa se inscreve, tipo, 10 da noite do dia 8 e pode não conseguir pagar o boleto a tempo no dia 9. Exatamente. Se tiver qualquer imprevisto, já era. Então, a dica de ouro é, gerou o boleto, já programa o pagamento para o início da manhã do dia 9, no máximo. Não dá para contar com a sorte. Perfeito. É gerenciamento de risco. Agora, para muita gente, esses R$ 192 são uma barreira, e é por isso que o mecanismo de isenção é tão crucial. Certo. E como funciona? O edital prevê 2 formas. A primeira é bem direta: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Aí é só fornecer o número de identificação social. Ok, essa é a via mais simples para quem já está nos programas. E a segunda opção? Pelo que vi, ela é mais cheia de detalhes. Sim. E os detalhes são eliminatórios. O segundo critério é para quem tem renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Até aí tudo bem. Mas aqui está o ponto-chave. Não basta só assim enquadrar na renda. É obrigatório que o candidato tenha cursado todo o ensino médio em escola pública. Todo. Ou como bolsista integral em escola particular. Ah, a palavra integralmente é a que pode pegar muita gente. Com certeza. Quer dizer que se um estudante se encaixa na renda, mas cursou, sei lá, só o primeiro ano em particular, sem bolsa, mesmo com os outros 2 em pública, já não tem direito? É isso? É exatamente isso. A regra é rígida. Ela visa beneficiar quem teve uma trajetória escolar bem consistente dentro daquele perfil. Qualquer desvio invalida o pedido por esse critério. Entendi. E para complicar um pouco mais a estratégia, o prazo para solicitar a isenção é bem mais curto. Sério? Ele também começa em 4 de setembro, mas termina no dia 26 de setembro. Uau! São só 3 semanas, basicamente metade do período de inscrição. Isso força quem precisa da isenção a ser um dos primeiros a agir. Não dá para deixar para depois. E o resultado sai quando? O resultado dos pedidos sai até 30 de setembro. E isso é pensado de forma estratégica. Dá para quem teve o pedido negado um tempo hábil, uns 10 dias, para se reorganizar, achar um jeito de pagar a taxa e garantir a participação até o prazo final de 9 de outubro. Tudo amarradinho, então. É um cronograma que exige proatividade. Totalmente. Entendido? É um primeiro filtro que já mede a organização. Agora, com a burocracia resolvida, vamos ao coração do vestibular. As provas. Elas acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, sábado e domingo. A minha grande questão é, o que essa estrutura de prova em 2 dias, essa maratona, nos diz sobre o perfil de aluno que essas universidades procuram? Essa é a pergunta central. A estrutura da prova é uma declaração de intenções.
Revela que as instituições não buscam só um depositário de fórmulas e datas. Elas querem um estudante com um conjunto de habilidades bem mais amplo. Como assim? A prova é de fase única, mas dividida nesses 2 dias. Vamos analisar a fundo. Certo. E o que temos no primeiro dia, no sábado? No sábado, o candidato enfrenta 40 questões que podem ser de proposições múltiplas ou abertas. E para aumentar o desafio, 2 questões discursivas. Ok. No domingo, a estrutura se repete. Mais 40 questões nos mesmos formatos, mas com a adição do elemento talvez mais decisivo de todos, a redação. O que me chama a atenção é essa mistura. Não é só múltipla escolha, não é só dissertativa. É um combo que exige diferentes tipos de raciocínio, quase ao mesmo tempo. Exatamente. E cada formato testa uma competência diferente. As de proposições múltiplas, o famoso somatório, testam a amplitude do conhecimento e a atenção. Certo. As abertas medem a capacidade de síntese, de ser preciso. As discursivas vão além, exigem que se construa um raciocínio lógico sobre um tema. E a redação, claro, avalia a argumentação, o pensamento crítico, a visão de mundo. Então, o que temos aqui é um teste de versatilidade cognitiva. O candidato precisa ser capaz de mudar o modo de pensar muito rápido. Uma hora está resolvendo um cálculo de física, na outra está construindo um parágrafo sobre sociologia. É como pedir a um atleta para ser velocista e maratonista na mesma competição. É uma analogia perfeita, isso tem uma implicação direta na preparação. Não adianta só estudar o conteúdo, é preciso treinar essas transições, é preciso praticar a gestão do tempo de forma granular. Quanto tempo para as objetivas? Quanto para as discursivas? Como não deixar que uma questão difícil roube o tempo da redação no dia seguinte? É um teste de resistência mental. E de estratégia, e de controle emocional tanto quanto de conhecimento. Isso me leva a pensar que a dificuldade de muitos candidatos não vai ser a falta de conteúdo, mas sim a falta de familiaridade com esse formato de batalha. Não adianta saber a matéria de cor se não se consegue apresentar a resposta da forma que a banca espera sobre a pressão do relógio. E essa é a realidade. A grande dificuldade para muitos não é nem aprender o conteúdo, mas sim, treinar para esse formato tão específico, onde encontrar questões discursivas dos anos anteriores, como simular a pressão do tempo para a redação. Pois é. A preparação focada se torna um divisor de águas. E como se consegue essa preparação focada? É nesse ponto que a tecnologia e as plataformas de estudo se tornam aliadas poderosas. Por exemplo, quem é estudante e quer se preparar de verdade pode entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Isso faz toda a diferença. Ferramentas assim são valiosas porque forçam a aplicação do conhecimento ativamente, exatamente como será no dia da prova. Elas simulam o ambiente do vestibular e transformam o estudo passivo em prática real. Faz todo sentido. A prática deliberada no formato exato da prova é o que constrói a confiança e a agilidade necessárias para essa maratona. Ok, então analisamos a burocracia, decodificamos a prova. Para que ninguém se perca, vamos montar o plano de batalha final. Que tal a gente recapitular todas as datas cruciais, mas adicionando uma dica estratégica para cada uma? Ótima ideia! Vamos organizar o calendário estratégico do Vestibular Unificado 2026. A primeira data-chave é o período de solicitação de isenção, de 4 a 26 de setembro. A dica aqui é: não deixe para depois. Resolva isso na primeira semana. É a prioridade número 1 se precisar do benefício. Boa. Próxima data, o período de inscrições, de 4 de setembro a 8 de outubro. A estratégia: não se inscreva no último dia. Os sistemas podem congestionar, é bom tentar finalizar a inscrição pelo menos 48 horas antes do prazo. Logo em seguida, temos o resultado das isenções, que sai até 30 de setembro. Dica: coloque um alarme para checar o resultado nesse dia. Se for negado, já acione imediatamente o plano B para o pagamento, sem desespero. E o prazo final para o pagamento da taxa, 9 de outubro. A dica que já demos e vale repetir: pague o boleto de manhã.
Já ouvi histórias de gente que perdeu a vaga porque tentou pagar online no fim da noite e o sistema do banco estava fora do ar. Nossa, que perigo! Não dá para correr esse risco. Perfeito. Saltando para mais perto da prova, a divulgação dos locais de prova acontece em 19 de novembro. Estratégia fundamental aí, né? Fundamental. Assim que souber o local, se possível, visite-o no fim de semana anterior, cronometre o tempo, veja as opções de transporte, identifique a entrada. Isso elimina uma fonte gigantesca de ansiedade no dia da prova. E então, os grandes dias, 6 e 7 de dezembro, a realização das provas, e logo na noite do dia 7, a partir das 8 da noite, sai o gabarito preliminar. Qual a dica aqui? A dica é: cautela. O gabarito é preliminar. Use para ter uma ideia, mas não tome nenhuma decisão drástica com base nele. Questões podem ser anuladas, gabaritos podem ser alterados, é preciso esperar o resultado oficial. Falando nisso, há um detalhe importante no edital sobre a data final, não é? Sim, e é um ponto curioso. O edital não divulga a data do resultado final, com a lista dos aprovados. Só informa que será publicada depois. Por que essa omissão? Isso geralmente é uma medida de prudência. O processo de correção, especialmente das discursivas e da redação, é complexo. Tem fase de recurso, reavaliação. Não fixar uma data no edital dá à comissão a flexibilidade necessária para garantir um processo justo e minucioso, sem a pressão de um prazo que talvez não possa ser cumprido. Faz sentido. A recomendação é: terminou a prova, relaxe um pouco e fique de olho nos comunicados oficiais nos sites. Entendido. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que o caminho para a UFSC, o IFSC e o IFC está traçado. O edital não é só um manual de regras, é o primeiro desafio. Dominá-lo já é parte da aprovação. Exatamente. E é fundamental que os candidatos usem esta nossa conversa como um guia, mas que leiam o documento completo. Há detalhes sobre pesos das disciplinas para cada curso, critérios de desempate, conteúdo programático, tudo isso está lá. A gente acende a luz sobre a estrutura e a estratégia. Isso, mas a leitura atenta do documento é insubstituível. A mensagem é clara, o jogo começou e o mapa está na mesa. Agora é com cada candidato. E para encerrar, toda essa estrutura rigorosa que a gente analisou em detalhes nos leva a uma reflexão final. O vestibular moderno, com essa complexidade de formatos e prazos, está avaliando primordialmente o conhecimento acumulado na escola ou está, na verdade, medindo a capacidade de performar sobre um conjunto de regras e pressões muito específico? A resposta a essa pergunta define não só a estratégia de estudo, mas também revela muito sobre as competências que a própria universidade e, mais tarde, o mercado de trabalho realmente valorizam hoje. Resiliência, planejamento estratégico e, acima de tudo, a adaptabilidade. A prova, de fato, começa muito antes de dezembro.